Oi, tudo bem? Hoje eu quis gravar para vocês um vídeo mostrando um pouquinho como que eu reorganizo a minha rotina de tempos em tempos. Eu gosto de fazer essa reorganização a cada 3 meses, então quando muda a estação isso me gera um gatilho para eu lembrar de reestruturar minha rotina, ou toda vez que eu mudo de configuração, especialmente quando afeta os meus horários ou o clima, como aconteceu recentemente. Sim, eu viajei novamente, estou aqui na Polônia, em Varsóvia, e a configuração do tempo está totalmente diferente da configuração que eu tinha em São Paulo, no Brasil. Então eu achei, agora eu estou voltando de férias, que seria um ótimo momento para reestruturar a minha rotina de trabalho e de estudo para conseguir cumprir a agenda de tudo que eu tenho para fazer aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse assunto, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para você ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Anotei aqui uma lista de tudo que eu faço quando eu vou reestruturar essa rotina. E aí eu acho que pode valer a pena você anotar também esse passo a passo, porque pode ajudar você a reestruturar a sua, se você quiser. A primeira coisa que eu gosto de fazer é olhar no aplicativo do tempo no celular o horário que o sol está nascendo e está se pondo no lugar onde eu estou. Isso varia muito ao longo do ano, varia muito de lugar para lugar. Eu costumo fazer isso no Brasil também. Aqui, por exemplo, eu vi que o sol está nascendo às 4h47 da manhã e está se pondo às 8h17 da noite. Vale dizer que antes desse horário de manhã já está clareando e depois desse horário de noite ainda está claro, também demora para escurecer de fato. E eu não vou tomar esses horários aqui como guia para, por exemplo, hora de acordar ou hora de dormir, né? Não é esse o sentido, mas dá para eu ter uma noção de quantas horas do dia eu vou ter claridade. Para ser bem sincera com vocês, eu tenho acordado todos os dias por volta das 4 e pouco por conta da claridade. Aqui onde eu tô nesse apartamento não tem cortina blackout e por mais que eu use aquela mascarazinha no olho, eu acabo acordando com a claridade. É engraçado isso, né? O ritmo circadiano assim na veia, bem forte mesmo. Ao mesmo tempo que o fato de escurecer mais tarde também deixa a gente com aquele pique de estar fazendo coisas. Então, como eu tenho bastante coisa para fazer aqui, eu pensei o seguinte, então, o primeiro item, né, hora que o sol nasce e se põe, identificar quais esses horários. Isso é importante porque no inverno, por exemplo, que a gente tem dias mais curtos, especialmente para quem mora aqui, né, num país de clima temperado, como aqui na Polônia, mas até no Brasil, a gente tem dias mais curtos. Isso significa que a natureza está pedindo para o nosso corpo descansar mais. Então não é que a gente sempre consegue seguir isso, né? A gente tem que fazer atividades de noite, tem gente que estuda de noite e tudo mais. Eu mesma aqui também tenho que fazer atividades de noite, especialmente porque no Brasil o pessoal tá 5 horas a menos do que eu aqui. Tem atividades que eu não consigo mudar o horário e vão até tarde. Mas é uma orientação que a gente tem, sabe? Pra gente conseguir pensar, poxa, o inverno, a noite é mais longa, eu vou tentar dormir mais, dedicar mais tempo ao meu descanso, né? Então eu gosto de ter essa orientação, assim. A gente se distancia tanto, né, do ritmo da natureza que algumas pequenas coisas que a gente conseguir alinhar, eu acho que vale a pena. Então depois que eu vejo a hora que o sol nasce e se põe, eu defino 2 horários. 2 horários que pra mim, assim, são fundamentais. Um é o horário de acordar, e o outro é o horário de parar de trabalhar. Então, Thais, por que você não coloca um horário para você ir dormir? Porque isso depende muito de como eu tô no dia. Tem dia que eu tô lendo, tô estudando, tô vendo filme, vídeo e eu acabo ficando até mais tarde, não tô com sono. E tem dias, como essa semana, por exemplo, eu fui dormir muito cedo. Então, pra mim, vale muito mais eu me orientar pelo horário que eu trabalho e assim eu consigo coordenar melhor quantas horas eu tô dormindo por noite, na hora que eu acordo, né? Aliás, o horário que eu acordo. E aí eu me oriento por ele, né, que eu vou fazendo as continhas ali de quanto tempo eu tenho que dormir para ter horas reparadoras de sono. E a hora de parar de trabalhar, que essa pra mim é muito importante. Como eu sou autônoma e como eu também tenho essa rotina de estudos, eu tenho que me colocar esses limites. Não apenas para não ficar trabalhando até mais tarde, mas também para trabalhar até tal horário. Quero fazer isso, porque no Brasil eu tenho uma rotina de trabalho muito mais leve da que eu tenho aqui, porque agora aqui eu tô conciliando não só meu doutorado no Brasil, a empresa, né, o meu trabalho como um todo, mas também várias atividades, vários projetos
paralelos que estão entrando aqui pra mim com relação ao GTD, depois eu até conto pra vocês em outro vídeo. Principalmente esse intercâmbio que eu tô fazendo aqui em Varsóvia. Eu tenho uma série de atividades que eu tenho que cumprir, então eu tenho mais coisas pra fazer nesse momento. Logo, faz sentido que eu tenha que cumprir uma carga horária maior, entende? Então, eu defini que o meu horário de acordar vai ser o mesmo horário que eu acordava no Brasil, que é ali entre 6 e 6 e meia, e aí eu deixo essa variação pra como eu estiver me sentindo no dia. Tem dia que eu acordo, nossa, como eu falei pra vocês, 4 e pouco, eu já levanto e já vou fazer minhas coisinhas. Mas tem dias que eu tô mais cansado, eu tô com dor de cabeça, depende muito da época do mês, porque o ritmo menstrual afeta bastante, né? Então tem dias que eu prefiro ficar até mais tarde, assim. Geralmente eu não gosto de acordar tarde, eu naturalmente acordo mais cedo, mesmo nos dias que eu falo, não, hoje eu vou acordar umas 9 horas, eu acordo cedo naturalmente e aí eu até fico na cama pra descansar, mas eu não consigo dormir de novo, sabe? É difícil pra mim. Enfim, o meu horário então de acordar eu defini entre 6 e 6 e meia, deixando livre caso eu queira acordar antes, e o horário de parar de trabalhar vai ser 8 e meia da noite. Então assim, esse horário é muito bom, por quê? Eu estou num fuso horário de 5 horas à frente com relação ao Brasil. 8 horas da manhã no Brasil, que é quando algumas pessoas da minha equipe começam a trabalhar, são 13 horas aqui. Daí olha só que interessante. Quando são 8 horas da noite aqui, para eles é 5 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então o que isso significa? Que quando eu paro de trabalhar, eles ainda têm metade da tarde praticamente como horas ali para poder trabalhar com concentração, sabendo que eu não vou chamar em mensagem, não vou fazer reunião nem nada do tipo, assim como eu de manhã, antes deles começarem a trabalhar também, porque tá todo mundo dormindo, eu também consigo ter essa concentração para fazer atividades. Então acaba sendo um horário muito bom para mim, para falar a verdade. Só é ruim quando lá eles vão fazer, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa que tem reuniões de terça-feira à noite, das 7h30 até 11h30 da noite. Nossa, e aí esse pra mim tem sido o mais difícil. Apesar da minha boa vontade, mesmo quando eu consigo participar, eu não consigo ficar até o fim, porque acaba realmente muito tarde. Mas como são encontros, né, são exceção, eu vou ver o que consigo fazer aí pros próximos. De repente, acordar mais tarde no dia seguinte, não sei, vou pensar melhor. Mas é exceção, e a rotina ela é feita da regra e não da exceção. Certo? Se você tem uma rotina legal, que você prioriza o seu autocuidado, e o autocuidado começa essencialmente com o sono e o descanso, você vai conseguir tratar as exceções de uma maneira melhor. Os intervalos, né? Desde as 13 horas, pra mim, que é 8 horas da manhã no Brasil, até o horário que eu paro de trabalhar, pra eu saber quais são os horários que eu posso usar para fazer reuniões e gravações com as pessoas. Então eu vou gravar uma collab com alguém, uma aula com outra pessoa, fazer aula pro pessoal no Brasil, ou agendar uma reunião. Eu tô vendo aqui, por exemplo, 5 horas da tarde para mim talvez não seja um bom horário para marcar reunião. Por quê? Porque é meio-dia no Brasil, horário que as pessoas geralmente estão almoçando, né? Ou que convenciona-se que é o horário de almoço. Então não seria de bom tom eu ficar marcando reunião com as pessoas nesse horário. A aula até pode ser, porque o pessoal aproveita o intervalo do trabalho para assistir, mas reunião não. Me ajuda a ter um intervalo de tempo que eu vejo onde que eu posso precisar fazer reuniões. E aí, nos horários fora disso, ou seja, para mim, antes das 13 horas, eu consigo planejar atividades que demandem mais concentração, que eu sei que eu não vou ser interrompida. Isso também é uma dica muito boa para você pensar em quais momentos do dia você tá com uma energia melhor. Tem gente, por exemplo, que de manhã não é bom. Pra mim é ótimo, é o melhor momento pra mim, pra eu trabalhar, pra eu produzir conteúdo, pra eu revisar material, revisar texto. Então, pra mim, funciona muito bem. O importante é que você encontre o que funciona melhor pra você. Depois de definir esses horários, eu também defino 2 horários que marcam bastante a minha saúde ao longo do dia, que tá alinhado ao ritmo, ao ciclo circadiano aí da natureza. Que são meus horários de alimentação. Então eu defini que para esse momento aqui que eu tô vivendo, é muito importante que eu almoce ali mais ou menos 12h30 todos os dias, entre 12h30 e 1h, e faço a principal refeição do dia na hora do almoço. De noite eu tô buscando fazer assim, quase não tô jantando. Então assim, é uma coisa leve, ou uma sopinha, ou uma salada. E é isso, sabe? Não tô... Às vezes me dá fome no meio da tarde, eu como um lanchinho, busco fazer um lanchinho saudável, tipo castanha, alguma coisa assim. Às vezes eu tô com muita fome, eu como um meio sanduíche natural.
mas eu não costumo tomar café da manhã. Mas eu coloco o horário do café, porque o horário do café pra mim é bastante significativo. É aquele horário que eu pego a minha canequinha, sento pra ler as notícias e tal. Então eu coloco ali 7 horas, né, o horário do café. O horário da atividade física, que é quando eu acordo. Então eu gosto de fazer atividade física logo quando eu acordo pra já meio que... pra acordar de vez. Então, e daí eu já aproveito, já tomo um banho, já troco de roupa, já fico pronta pro dia. Eu tô fazendo atividade física fora de casa no momento, até tô procurando algumas opções por aqui na cidade, mas por hora eu tenho feito yoga em casa ou algumas séries assim de aeróbico meio HIIT, sabe? Assim que você faz em casa, polichinelo, corrida no mesmo lugar e coisas desse tipo assim. Então eu tenho alternado de acordo com o meu pique ali no dia. Então tem dia que eu acordo lá com dor de cabeça, eu vou fazer só um alongamento, yoga, mas eu já faço isso ali de manhã. Fora que eu deixo muito solto assim para ao longo do dia caminhar bastante, subir escada, etc, etc. Mas ter esse horário da atividade física logo quando eu acordo é importante pra mim, justamente porque é uma coisa que direciona todo o meu astral naquele dia, sabe? Depois que eu comecei a fazer isso, mudou completamente. Aí outra coisa que eu faço é inserir, então, os compromissos que eu já tenho pra esses próximos meses e semanas, né? Porque são muitas coisas que eu já tenho agendadas, então é muito importante inserir esses compromissos para eu ter uma noção. E aí eu faço uma coisa que eu acho que isso aqui é a mudança de jogo para todo mundo, sabe? Assim, se você fizer só até aqui, você já vai conseguir ter uma visão de como pode ser a sua rotina, mesmo que você tenha dias muito diferentes uns dos outros. Mas isso que eu vou ensinar agora, porque eu falei sobre os horários, né, de acordar, de parar de trabalhar, etc. Mas agora eu vou falar sobre atividades e como que a gente consegue fazer um planejamento efetivo das atividades dentro dessa rotina. Isso aqui é o que muda o jogo pra mim dentro do método Vida Organizada, é o que faz toda a diferença. Vamos lá. Primeira coisa é que eu tenho um mapa mental com os meus papéis e responsabilidades profissionais. O que seria isso? Meus papéis, por exemplo, eu como profissional, eu uso vários chapéus. Um chapéu é o da empresária, o outro é a pesquisadora, o outro é a professora, o outro é a criadora de conteúdo e outro é a pesquisadora. Eu falei empresária, pesquisadora, professora, criadora de conteúdo e autora. E eu tenho esses 5 papéis. Dentro desses papéis, eu tenho responsabilidades. Ou seja, são coisas que eu preciso fazer como detentora desse chapéu. Então, por exemplo, como professora, tem algumas atividades como estudar constantemente, revisar materiais, preparar materiais, ministrar aulas, enfim, tenho essas responsabilidades. Como criadora de conteúdo, eu tenho pesquisa, eu produzo conteúdo, eu divulgo esse conteúdo. Como autora, eu vou revisar livros meus, eu vou escrever livros novos, eu vou divulgar esses livros. Pesquisadora, eu tenho estudo, eu tenho a escrita, eu tenho a atualização do Lattes, eu tenho o envolvimento com a comunidade acadêmica. Como empresária, são vários papéis, tem a questão administrativa financeira, gestão de pessoas, gestão de produtos, gestão de marketing, enfim, gente. Cada papel eu tenho grandes responsabilidades, que são coisas que eu não posso deixar de fazer, que só eu posso fazer nesse trabalho que eu tenho hoje, né? Nos diferentes trabalhos eu tenho esses papéis. Esses papéis dizem respeito a todos os trabalhos que eu tenho, tanto com o doutorado, quanto aqui no intercâmbio em Varsóvia, tanto com os trabalhos com o GTD, todos os trabalhos do Vida Organizada e por aí vai. Uma vez que eu tenha revisado esses papéis e responsabilidades, eu posso pensar nessas grandes responsabilidades em alguns momentos para minha semana, duas formas, tá? Eu já falei aqui, tem vídeo aqui no canal, se vocês pesquisarem sobre contextos da semana, eu já falei um pouquinho sobre isso. Que antigamente, eu gostava de cada dia da semana colocar um papel. Então, por exemplo, segunda é a Thaís empresária, terça é a Thaís professora, quarta é a Thaís criadora de conteúdo e por aí vai. Isso funciona muito bem quando as atividades têm o mesmo volume, digamos assim. No meu caso, não necessariamente. O meu papel como professora e como criadora de conteúdo ocupam a maior parte da minha semana. Então, para mim, faz muito mais sentido eu pensar em cada uma dessas macro responsabilidades como grandes blocos de tempo e aí montar uma agenda de planejamento. O que eu quero dizer com isso? Na minha agenda do Google, eu crio uma agendinha ali do lado chamada planejamento, que eu deixo numa corzinha cinzinha, mais clarinha assim, e eu monto esses blocos padrão para minha semana, para eu ter uma noção de quanto tempo eu tenho disponível para essas atividades. E aí, então,
Por exemplo, eu gosto de toda sexta-feira de manhã dedicar à vida acadêmica. Eu escrevo, eu estudo, eu atualizo meu Obsidian, atualizo o Lattes, eu vejo tudo que eu tenho pendente ali de revisão com a minha professora, etc. Eu gosto de fazer isso, é um contexto legal pra mim, sexta-feira de manhã, fazer isso. Então eu crio esses blocos de tempo, por exemplo, das 8 às 9, atualizações de escrita na tese, das 9 às 10, organização do Obsidian. Então, eu coloco esses blocos de tempo padrão, digamos assim, e aí, no planejamento semanal, que eu faço uma vez por semana, depois de revisar os meus projetos, ver tudo que eu tenho para fazer que cabe dentro desses blocos de tempo. Por exemplo, eu tiver uma reunião para fazer com a minha professora, nem sempre ela vai poder nesse dia e horário, mas se puder ser no horário ou no dia que eu planejei para cuidar dessas atividades, para mim é melhor. Porque ali eu deixo tudo dentro do mesmo contexto. Então isso me ajuda a organizar as coisas de modo geral. E existem alguns blocos que se repetem todos os dias. Então eu tenho 2 blocos de tempo que todos os dias eu tenho que ter, que é o bloco de ministrar aula e um bloco de criar conteúdo. Eu tenho que ter esses 2 todos os dias. A quantidade de tempo desses blocos também depende muito dos meus compromissos. Então, por exemplo, de terça-feira que eu tenho aula aqui na universidade como professor, eu não vou deixar esses blocos muito grandes. Eu vou fazer blocos menores, assim, de no máximo 1 hora. Mas numa quinta-feira, que é o meu dia mais livre da semana no momento, eu consigo fazer um bloco de 2 horas como professora, por exemplo, e sei lá, 2 horas de criação de conteúdo, que eu sei que eu tenho mais tempo nesses dias para me dedicar a essas atividades. Aí eu coloco tudo isso então na agenda, que seria são 3 etapas aqui da rotina, só para vocês entenderem. A primeira é com relação aos horários que eu falei, a segunda papéis e responsabilidades para a gente colocar os blocos de tempo, e a terceira vai ser quando eu fizer minha revisão semanal de projetos, para saber quais são as próximas ações de cada um dos projetos. E o planejamento semanal, eu vou então utilizar esses blocos como contextos ao meu favor e alocar atividades neles para ficar mais assertiva a minha semana. Segunda-feira eu dedico um tempo ali, eu tenho uma responsabilidade que é organizar as finanças, cuidar das finanças da semana, aprovar pagamento da empresa, fazer um balanço, pagar minhas contas pessoais e tal e tal. E aí eu tenho umas coisas que estão pendentes do imposto de renda, por exemplo. Eu aloco no meu planejamento semanal para fazer nesse momento, porque tem a ver com esse contexto, entende? Quando a gente agrupa atividades de um mesmo contexto, isso torna a execução muito mais rápida, muito mais fácil. A gente não tem que ficar mudando de contexto mental o tempo inteiro, que é uma coisa muito cansativa e que toma tempo, sabe? Pra gente se concentrar em alguma coisa. E por fim, uma boa prática também é sempre deixar respiros entre os compromissos ou levar em conta quando você for inserir essas atividades no planejamento semanal, não ficar colando uma coisa na outra, porque por mais que você coloque, sei lá, vai organizar as finanças das 8 às 9 da manhã, ali dentro você consegue controlar esse tempo e às vezes em 10 minutos você mata tudo que você tinha para fazer. Você tem que, quando você for alocar atividades, pensar nisso. Não vai colocar, por exemplo, uma reunião colada na outra, coloca pelo menos 15 minutos de espaçamento, porque isso vai fazer toda a diferença. Voltando para a segunda fase aqui da organização da rotina, que eu falei de inserir os blocos de planejamento, depois de inserir os blocos de planejamento, eu vou inserir outra camada no calendário, que é de atividades recorrentes. Também crio uma outra agendinha chamada atividades recorrentes, onde eu coloco aquelas ações que eu tenho que fazer de maneira recorrente. Todo domingo, eu gosto de fazer isso no domingo. Se você preferir fazer isso em outro dia, fica à vontade. Mas todo domingo eu gosto de fazer planejar os próximos conteúdos e planejar as próximas aulas. Então é uma atividade recorrente para mim, de fazer no domingo de manhã. Então eu coloco essa atividade com a recorrência ali, planejar próximas aulas, planejar próximos conteúdos. Isso pode ser para o próximo mês, para o próximo trimestre, para a próxima semana, o que quer que seja. Eu sei que eu cuido do planejamento ali no domingo de manhã, assim como do meu planejamento pessoal. Eu faço o planejamento semanal no domingo, eu faço antes, faço na quinta-feira, na verdade. Mas os outros planejamentos, tipo planejamento do mês de junho, planejamento do trimestre, planejamento de algum projeto, eu deixo para o domingo de manhã. Eu gosto de dedicar o domingo para planejamentos. Atividades que eu faço de maneira recorrente. Toda segunda-feira eu gosto de revisar os slides, os materiais para as aulas da semana, não só minhas, como de outros professores, para garantir que está tudo atualizado, que a gente fez alterações, melhorias, correções quando necessárias. Então é uma coisa que, se eu não fizer na segunda-feira, vai embananar
todas as aulas da semana. É uma atividade recorrente, é diferente de uma atividade planejada, por exemplo, que eu tenho uma flexibilidade maior. Se eu coloco, por exemplo, que eu vou... eu tô planejando estudar inglês na segunda-feira, só que daí na segunda-feira eu vou ter uma reunião extraordinária ou o meu professor me chamou para um evento da faculdade, eu consigo tirar esse planejamento e colocar em outro dia na mesma semana. Né? Ou até ponderar se eu preciso fazer isso essa semana ou não. Eu tenho uma flexibilidade maior com esse planejamento, mas quando é uma atividade recorrente não dá pra mudar. Eu tenho até um exemplo recente disso, né? A gente vai ter um feriado aqui no dia 20 e de segunda-feira eu tenho várias coisas importantes que eu preciso fazer. Então, elas estavam espaçadas ao longo do dia, mas eu já planejei que eu vou fazer todas as minimamente necessárias pela manhã, eu acordo, consigo fazer, porque daí eu tenho o resto do dia livre pra passear. Eu não posso deixar de fazer, mesmo sendo feriado aqui, porque não é feriado no Brasil. Eu tenho que fazer, sabe? Se eu não tivesse essa possibilidade, eu puxaria pra antes ainda, puxaria pra sexta-feira ou algo nesse sentido. E tudo bem, deixar pra segunda de manhã, porque eu não ia fazer nada na segunda de manhã mesmo. Então, só pra dar um exemplo pra vocês de como que esse planejamento ele tem que ser flexível. Mas existem coisas que você simplesmente tem que fazer. Que se você deixar de fazer, vão causar aí vários prejuízos. É isso, gente. São essas 3 fases da reorganização da minha rotina. Horários, de acordo com a natureza, ritmo circadiano e tal. 2, papéis e responsabilidades para pensar nos blocos de tempo, nos contextos e nas atividades recorrentes. E 3, ajustar semanalmente, fazendo a revisão semanal de projetos e o planejamento da semana também, alocando atividades nos contextos. Isso mudou a minha vida. Em semana que eu vou estar muito cheia de compromissos e eu consigo ter a plena consciência de que eu não vou conseguir fazer um monte de outras coisas, então eu já acabo avisando as pessoas, gente, não vai dar essa semana, tal. Eu já sei a disponibilidade de tempo que eu vou ter, sabe? E naquelas semanas que eu não tenho tantos compromissos, eu consigo alocar mais reuniões, mais coisas de trabalho. Então, assim, eu sei que sou suspeita pra falar, mas assim, esse método é maravilhoso, sério, funciona muito bem, é super flexível de acordo com o que cada pessoa precisa ali, sabe, no seu momento de vida e tudo mais. Recomendo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentário aqui, se você gostou, comenta aqui embaixo um emoji de calendáriozinho, que eu acho muito fofo, pra saber que você ficou até o final desse vídeo, tá bom? Um beijo pra você então, e até o próximo vídeo, tchau!